aqui interagindo, tá? Desculpem aí a galera que foi entrando. Boa noite, Sussu. Sussu também deu boa noite, eu não respondi Sussu, desculpa. Boa noite, Lindona. E aí, Laísa, como é que você está? Let's go, né? Vamos Diga, lá, que a Beth. gente está todo mundo com vontade de estudar física hoje, velho. E bora dar uma revisada rapidinho aqui em aceleração centrípeta, porque faltou eu ver com vocês algumas questões de aceleração centrípeta, terminando a gente ver transmissão de movimento, a minha parte predileta e a parte que mais é cobrada no Enem. Ô, gente, lembra lá, a aceleração centrípeta, ó, Milena, centrípeta vem justamente de centro, viu? Então vai ser a aceleração que vai puxar o corpo para o centro para garantir, por exemplo, no processo de curva, que esse objeto ele não vá para lá, porque olha só, perceba que se ele está fazendo uma curva, isso implica dizer que ele vai ter um vetor puxando ele para fora. Mas se puxasse ele para fora, ele não conseguiria dar a curva, ele ia voando e acabou, ao infinito e além. Então, o que vai teoricamente segurar esse objeto lá, gente, vai ser essa aceleração centrípeta, que na dinâmica a gente vai estudar e a gente vai chamar de força centrípeta, mas é a mesma coisa, tá? Aqui a gente está falando de aceleração porque a gente está estudando o movimento e não a força. Então, essa aceleração centrípeta, como é que o Enem vai cobrar isso, gente? Ela vai perguntar para a Laís e para todo mundo que está aqui quais são as características dessa aceleração. Então, vamos lá. Ó. Quando o Enem te perguntar assim, qual é a direção da aceleração centrípeta? Isso aqui, inclusive, a gente viu semana passada. Eu só estou relembrando para a gente poder, quando for fazer as nossas questões, a gente tá lembrado, tá? Então, ó, quando o Enem te perguntar qual é a direção da aceleração centrípeta, você vai responder que ela é radial. Tá certo? O que é que significa radial, gente? Porque ela está indo direto, ela está indo de encontro ao raio. Perceba que o raio, gente, tem uma circunferência é do centro dela até a borda. Então, se você tem do centro até a borda, isso aí é o raio. A gente diz que a direção dela é justamente radial, tá certo? Porque ela vai para o raio, ela vai para o centro. E aí o sentido, novamente, para o centro, tá vendo? A direção vai ser a mesma direção do raio e o sentido dela vai ser para o centro. Fechou? Então, quando te perguntar, isso aqui é o que você vai responder e você já vai ganhar uma questãozinha. E aí, vamos supor que por algum milagre de vida, por que é que eu digo milagre de vida? Porque normalmente não pede, tá? Mas vamos supor se a questão peça para você determinar o valor numérico da aceleração centrípeta. Você vai dizer que ela é a velocidade linear, ou seja, a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Aí lembra, a gente falou na semana passada também que essa velocidade tangencial a gente poderia escrevê-la como sendo a velocidade angular multiplicada pelo raio. Aí o que foi que eu fiz aqui? No lugar do V, eu coloquei esse ômega, que é a velocidade angular vezes o raio, e elevei tudo ao quadrado. Aí a gente lembra da propriedade de potência que quando nós temos uma base sendo escrita em forma de produto e ela está elevada a uma potência, todo mundo vai receber aquela potência. Ou seja, é a famosa distributiva, né? Ó, regrazinha do chuveirinho. Então, todo mundo vai receber o quadrado. Aí fica W ao quadrado. A gente aqui, inclusive, eu disse na semana passada para vocês que tem que chamar de ômega, não sei o quê, mas eu vi que muita gente se confundiu. Mas se quiser chamar de W, pode chamar, viu? Mas essa letra aqui é uma letra grega que a gente chama de ômega, ó. Tá vendo? Ômega. Mas quem quiser chamar de W também pode chamar, viu? Não tem problema não. Então, olha só, a velocidade tangencial elevada, ou a velocidade angular elevada ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, dividido pelo raio. Aí eu lembro, olha, raio quadrado em cima, L, raio quadrado e raio embaixo, eu posso simplificar. Aí eu corto, ou seja, eu vou fazer divisão de potências de bases iguais. Repito a base, subtrair os expoentes. O expoente de cima é 2, o expoente de baixo é 1, aí fica 2 menos 1 é o próprio 1. Aí essa aceleração centrípeta também pode ser escrita dessa forma aqui, tá vendo? Vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Mas aí, lembrando, Enem, sendo bem sincero com vocês, o que ele pode, na verdade, cobrar da gente é essa parte aqui, tá vendo, ó? Perguntando apenas as características dessa aceleração centrípeta, ou seja, perguntando a sua direção e o seu sentido somente, beleza? Vou passar aqui então, ó, que a gente já viu. Agora vamos falar sobre engrenagem polia. Isso aqui, gente, inclusive, em alguns tópicos, dependendo do material, vocês vão encontrar como sendo transmissão de movimento, ó. Transmissão de
movimento. Porque, gente, olha só, nós sempre ligamos, certo? Engrenagens e polias, né? Que a gente chama, inclusive, essa ligação, esse ligamento de acoplamento. Então, ó, ligamento e acoplamento é a mesma coisa, tá certo? Então, a gente vai acoplar duas engrenagens ou mais, ou duas polias ou mais, justamente com esse objetivo de transferir o movimento, ou seja, eu vou ligar uma polia ou então uma engrenagem a um motor, vou fazer com que ela gire e essa outra engrenagem vai girar a outra engrenagem, ou seja, vai transmitir esse movimento para ela. O exemplo assim mais corriqueiro que eu acredito assim que 90% das pessoas já viram assim na sua frente, já viveram a ação desse acoplamento de engrenagem, principalmente é a bicicleta. Perceba que a bicicleta você tem o pedal, aí esse pedal aqui, você gira ele, ele vai girar uma engrenagemzinha aqui, e essa engrenagem vai estar ligada a outra engrenagem lá atrás, que é que tá o pneu, né? Por meio de uma corrente. E aí nota, olha, quando a gente gira esse pedal aqui, essa roda, esse pneu também vai girar. Por quê? Porque você está transmitindo movimento, tá vendo? Fabrício, Oi. na academia, por exemplo, tem os equipamentos lá que se chamam polias. É a mesma coisa ou É a não? mesma coisa. É a mesma coisa. Muito bem. Show. Aí, isso é isso mesmo. Aí, olha só, a gente usa polia também para que a gente consiga movimentar, para que a gente consiga transferir. Ou seja, a pessoa está fazendo lá um equipamento, aí quando você puxa, você coloca uma força nele, e aí nesse movimento você transfere por meio dessa polia, e aí esse movimento vai fazer com que o peso suba. Tá vendo? Então você tem transferência de movimento. Fechou? Aí o Enem, nessa parte aqui, o que ele mais vai cobrar da gente, sendo bem sincero, é a parte de engrenagem. Mas para a polia vai servir do mesmo jeito. Ei, velho, não é, velho, diga aí, nossa Graciane Barbosa, velho. Maravilhosa. Diga aí, velho, ela já foi logo para academia, mano. É muito fitness mesmo. Gente, aí, olha só, nós temos duas formas de acoplar essas engrenagens e essas polias, tá certo? O primeiro tipo de acoplamento é o que a gente chama por correia. Aí o por correia vai ser justamente o tipo de acoplamento que a gente usa na bicicleta, porque você vai ter, de fato, uma correia ligando uma à outra. A academia também. Essas polias estão ligadas por cabos. Aí esses cabos também vão fazer papel de correia. E nós temos também a polia que está acoplada por engrenagem. Ei, mas cuidado, olha só, quando eu falo para vocês, né, que nós temos esses dois tipos, não é que eles vão ser utilizados sozinhos. Não, a gente pode, por exemplo, em um determinado sistema, juntar um acoplamento, né, no caso, juntar duas engrenagens por correia e ainda juntar elas duas a outras duas por engrenagem. Então, juntar. Então, a gente pode ter, nessa transmissão de movimento, ela sendo feita pela junção de vários tipos de acoplamento. Tranquilo, né? Mas vamos lá para a gente estudar agora, ó. Eu até coloquei aqui, eu botei o slide no PowerPoint para facilitar, porque eu sei que tem gente aqui que tem muita dificuldade de visualização, como, por exemplo, Ellen, que é meio lentazinha, tá, gente? Como ela é bem lenta, aí eu botei no slide aqui, tá? Para poder vocês entenderem bem. E aí, para a gente poder incluir bastante esse pessoal que tem muita dificuldade, né? Tipo Ellen. Essa é uma dificuldade, eu sei que ela não vai aprender, nem adianta. Eu estou passando mais porque, enfim, é o jeito, né? Tem que passar. É muito meu fã de quê, meu amor? Amor, eu sou fã até da bosta que eu cago todo dia, de manhã, mas não sou teu fã. Ei, não é, tu já percebeu agora para participar da aula, meu amor, aí não participa não, mas para dar resposta, ousada, viu, velho? Ousada, ousada, ousada. Tem um nojo tão grande de gente ousada que vocês nem imaginam. Então, olha só, povo lindo, olha, nós temos o primeiro tipo, tá certo, de acoplamento, que é o acoplamento por correia. Tá vendo aqui? Gente, se vocês forem perceber, eu quero que vocês me digam. Entre a nossa engrenagem vermelha e a engrenagem verde. Qual dessas duas aqui ela tá teoricamente mais rápida? Tá girando mais rápido. A verde. Muito bem, a verde, tá vendo aqui, gente, ó.
Agora, vamos para a gente estudar primeiro o sentido, ó. Percebam, a vermelha, que é essa grandona, ela está girando para essa direção e esse sentido, né, ó. A verde também está para essa direção e para esse sentido. Então, essa daqui é uma característica do acoplamento por correia, ou também por corda, tá certo? É que a direção e o sentido delas devem ser as mesmas. Porque se forem diferentes, aí essa correia vai ser torada, não faz muito sentido, né? Então, a primeira coisa que eu anotei aqui no nosso resumo foi isso daqui, tá vendo? Ó, em relação ao sentido. Quando você ligar duas engrenagens por uma correia, elas vão girar no mesmo sentido. Beleza? Além disso, olha só, como vocês disseram que a mais rápida está sendo essa daqui, isso implica dizer que, olha, a velocidade angular, que é justamente a velocidade de giro dessa, ela é maior, vou até chamar assim, eu dizer que essa daqui é a engrenagem 1 e essa daqui é a engrenagem 2, tá certo? Se vocês forem perceber aqui, ó, a engrenagem 1, ela está mais rápida, ou seja, a velocidade angular dela é maior que a velocidade angular da segunda que está aqui, beleza? Cadê? Ó, porque ela parece girar mais rapidamente? Porque é isso aqui, DNB, ó. A velocidade angular de uma sempre vai ser maior do que a da outra. E a gente costuma dizer que essa velocidade angular, ela é inversamente proporcional à frequência. Vamos lá, me diz aí, quem lembra, por favor, qual é o conceito de frequência? No número de voltas? Muito Pelo bem, número período? de voltas em um determinado espaço de Período. tempo, né? É. Muito bem. Então, ó, perceba que essa aqui está dando muito mais volta. Por quê, gente? Porque essa bichinha que está aqui, ela é inversa à frequência. E é isso que acontece mesmo, viu, gente? Aqui, então, olha só. Quando você tem duas engrenagens sendo acopladas por meio de uma corrente, de uma correia, você vai dizer assim que quanto maior, gente, se liguem nisso, ó. Quanto maior for a frequência dela. Opa, cadê? Peraí. Pronto, vou botar assim, ó. Quanto menor for essa engrenagem, mais rápido ela vai girar, tá vendo? Porque sempre quando for menor, mais rápido ela vai girar. Por quê? Porque essa velocidade angular, eu até tinha falado errado, eu falei que ela ia ser inversamente proporcional à frequência, mas não é. Ela vai ser inversamente proporcional ao raio. Então, assim, ó, pessoal, quanto maior for o raio, menor é a frequência, ou seja, mais devagar ela vai rodar, quando ela estiver acoplada aqui a uma outra por uma correia. Professor, pode acontecer de acoplar ali duas que são do mesmo tamanho? Pode, aí a velocidade angular vai ser a mesma, tá certo? Mas aí quando não for, a gente tem essa relação, tá certo? Então, quanto maior for o raio, menor é a frequência, ou seja, mais devagarzinha também vai ser aqui a velocidade angular. E a mesma coisa, quanto menor for o raio, maior vai ser a frequência, ou seja, mais rápido ela vai girar, ou melhor, né? Mais voltas ela vai dar e, consequentemente, maior vai ser a velocidade angular dela. Eu até anotei essas informações aqui, eu acredito que vai sumir, tá, gente? Aqui que eu anotei, ó. Sumiu. Aí, vejam só, ó, se eu tenho essa relação, eu estou falando em relação ao seu giro, mas prestem atenção nisso. Se eu fixar um ponto aqui, ó, se eu fixar um ponto nessa e fixar um ponto nessa daqui, vocês vão perceber que, olha, vejam só, essa correia aqui, ela está girando em uma velocidade constante. Não é isso, ó, porque ó, em todos os pontos dela você tem a mesma velocidade, tá vendo? Ó, na correia em si. Até porque se uma tivesse mais rápida que a outra, tangencialmente falando, você teria ali o rompimento dessa corrente. Então a gente pode dizer, ó, que em relação à velocidade angular, uma vai ser mais rápida que a outra, mas em relação às velocidades tangenciais, que a gente chama de velocidade linear, Clarinha, nesse caso terão que ser iguais, tá vendo? Porque, ó, você vê que elas estão ligadas a uma mesma corrente, tá vendo? Então, essa correia tem que girar de forma constante lá em cima. Então, essas velocidades vão ser iguais. Aí, ó, se as velocidades vão ser iguais, a gente lembra o quê? A gente lembra que a velocidade linear, a fórmula não era 2πr vezes a frequência? O que eu estou fazendo aqui é pegar, ó, a velocidade da primeira com a velocidade da segunda. Aí eu botei assim, ó, o raio da primeira vezes a frequência da primeira, raio da segunda, frequência da segunda. E é o que a gente pode fazer aqui, gente? Ó, 2π de um lado, 2π do outro, a gente corta. Então, aqui só vai sobrar a seguinte relação, ó.
Raio 1 vezes frequência 1 é igual a raio 2 vezes a frequência 2. Então, essa daqui é a primeira coisa que vocês vão ter que anotar aí, tá certo? Quando duas engrenagens estão sendo ligadas por correia. Não, ó, Ellen, o que você precisa entender aqui são só essas relações aqui, tá vendo? Ó, eu sei que ele é um assunto meio chato mesmo, né? Meio complicado da gente enxergar, né? Mas o que eu peço para vocês aqui prestarem o máximo de atenção é só em relação à velocidade angular de uma e da outra, que quanto menor, mais rápida ela vai ser, tá certo? E em relação a essas velocidades aqui, ó, tá vendo? A essa velocidade vai ser a velocidade tangencial, ela vai ter que ser igual. Tá travando, gente? Então, deixa eu aqui ver rapidinho, deixa eu dar uma atualizada aqui. Peraí, eu volto já, viu? Calma. Bora ver se agora fica melhor, gente. Eu dei uma atualizada ali, vamos ver se fica melhor. Se travar mais, vocês me dizem, tá? Se tá travando muito. Deixa eu ver se meu celular tá em modo. Não, não tá em modo de economia de energia, não, que estranho. Mas vamos lá, olha só, pessoal, a gente disse aqui, aí se travar, vocês me dão um feedback, viu? Então, ó, se a gente tem que as duas velocidades lineares são iguais, a gente só fez o quê? Pegou a velocidade linear da primeira, a velocidade linear da segunda, e igualamos, 2π de um lado, 2π do outro, cortei. Aí sobrou raio 1 vezes frequência 1 é igual a raio 2 vezes a frequência 2. Então, Ellen, essa daqui é a nossa primeira relação que a gente vai ter que anotar. Então, toda vez que duas engrenagens estiverem ligadas por meio de uma corrente, a gente pode pegar o raio da primeira, multiplicar pela frequência da primeira. Isso tem que ser igual ao raio da segunda vezes a frequência da segunda, tá vendo? É a relação que a gente tem. Daqui a pouco, na questão, vocês vão entender isso aqui melhor. E eu botei a observação aqui, ó. Quanto maior o raio, menor vai ser a frequência dessa criatura. Beleza? Bora aqui para a gente passar, para a gente falar sobre o segundo tipo de acoplamento, que aí já vai ser o acoplamento por engrenagem. Ou seja, Ellen, eu vou pegar as duas engrenagens e vou, ó, colocar uma junto da outra. Ou seja, eu não vou ter nada ali que vai estar que vai estar ligando as duas, entendeu? Ao mesmo tempo. Aqui, Ana. Tire print aí, Ana. Rapidinho para a gente poder passar, viu? Foi? Pronto, muito bem. Agora é só acoplamento por engrenagem, gente. Esse acoplamento você só vai mesmo ter ali as duas engrenagens. Você já não vai ter mais nenhum tipo de objeto ligando as duas. Agora, aqui, se vocês forem perceber, ó, as duas, tem alguma que está girando mais rápido ou as duas estão girando na mesma velocidade? Me digam aí. Parece na mesma velocidade. Muito bem, isso mesmo, na mesma velocidade. A diferença aqui, gente, é apenas o sentido, tá vendo? Porque uma tá indo para lá e outra tá vindo para cá, tá vendo? Ó? Então, aqui, nesse caso aqui especial, gente, a velocidade angular da primeira, que ele tá chamando de A, vai ser igual à velocidade angular da segunda. Tá vendo que ele tá chamando de B. E se a velocidade angular tá igual, gente, se vocês forem perceber aqui, a velocidade linear também está igual, tá certo? Porque se não tivesse igual, essa daqui ia se embananar com esses dentes aqui, tá vendo? Então, a gente pode dizer que a velocidade linear da primeira também é igual à velocidade linear da segunda. Então, vamos lá. Quando a gente tem acoplamento por correia, os sentidos vão ser diferentes, tá certo? Sentidos diferentes, velocidade angular diferente, velocidade linear igual. Quando a gente tem acoplamento por engrenagem, uma engrenagem sendo ligada à outra diretamente, aí a gente vai ter as velocidades angulares e lineares, que a gente também chama de tangencial, sendo iguais,
Beleza? Isso aqui é uma coisa muito importante da gente ressaltar. Então, deixa eu botar aqui, ó, tá vendo? E elas vão girar ainda em sentidos contrários. Beleza? É a característica geral delas. Aí eu coloquei aqui, ó. Se as velocidades são iguais, a gente pode fazer o quê? A gente pode cortar esse 2π e vai sobrar só isso aqui, ó. Raio A vezes FA é igual a raio B vezes F, ou raio B vezes FB, viu, gente? Aqui, ó. Aqui seria raio B, viu? Não é raio A, não. Raio B vezes FB. Muito parecido com a relação que a gente teve anteriormente, não foi, ó? Muito parecido mesmo. Só que qual é a situação que eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui? Porque, como ela disse, esse assuntozinho aqui ele é muito zoado. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde se a gente não se atentar aos detalhes. Escreveu errado, Fábio. Você botou 2 FAs. Ficou 2FA, cadê? Foi, Em aonde? cima. Na amarela, na fórmula amarela. Aqui. Eita, foi mesmo, ó. Aqui é FB. Obrigado, Velilson. Mas aqui eu Do já álcool. botei embaixo, tá vendo, ó? Beleza? Que já tá tudo certinho aqui. Então, a gente, se vocês perceberem aqui, olha só. Essa primeira, ela tem 20 dentes e a segunda tem 40 dentes. Ô, gente, se vocês forem perceber aqui, se a gente for fazer o acoplamento direto entre essas engrenagens, a gente vai ter que ter uma relação entre esses dentes aqui. Porque senão, olha só, se essa engrenagem aqui, essa primeira engrenagem, tiver uma quantidade de dentes insuficiente, uma hora ou outra o movimento vai se perder. Então, a gente vai precisar ter uma relação. E aí, essa relação, a gente diz assim, gente, que ela vai ser, ó, o número de dentes, ele é diretamente proporcional ao raio, ou seja, ao tamanho dessa engrenagem. Quanto maior a engrenagem for, mais dentes ela vai ter. A gente diz, olha só, que o raio, vou até anotar isso daqui, o raio e o número de dentes são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Professor, o que é que diabo significa isso? Significa assim, ó, se liga aqui, viu? Se eu pegar, vejam só, se eu pegar o número de dentes, ó, se eu pegar o número de dentes de uma que eu vou chamar de N aqui, ó, N minúsculo, tá certo? E dividir pelo número de dentes da segunda, isso daqui tem que ser igual ao raio da primeira dividido pelo raio da segunda, porque eles são diretamente proporcionais. Tá vendo aqui? Eles são diretamente proporcionais. Aí a gente pode escrever, gente, olha, isso daqui relacionando com o raio. Vocês estão vendo o raio aqui? Se é diretamente proporcional, a gente pode dizer que o raio A, ele pode ser substituído pelo número de dentes da engrenagem A. Tá vendo? Isso tudo aqui multiplicado pela frequência de A, igual ao número de dentes da engrenagem B vezes a frequência B. Tá vendo aqui, gente? Porque isso daqui vai ser diretamente proporcional. Então, a gente tem essa segunda relação. Só que esse N aqui eu estou botando, ó, para vocês entenderem bem. Número de dentes da engrenagem. Número de dentes, beleza? Então, olha só, vamos lá para a gente recapitular. Então, ó, quando eu tenho acoplamento por engrenagem, eu posso relacionar raio e frequência, mas esse raio, ele é diretamente proporcional ao número de dentes dessa engrenagem. Então, se é diretamente proporcional, eu posso substituir o raio pelo número de dentes. Então, se eu pegar o número de dentes da nossa primeira engrenagem, multiplicar pela sua frequência, isso daqui vai dar exatamente igual o número de dentes da segunda engrenagem vezes a frequência da segunda engrenagem. Tá vendo aqui? Então, a gente tem essas duas relações. No Enem, a que mais é cobrada é a roxa, com o número de dentes, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer aqui uma questão clássica disso. Me digam aí se vocês entenderam até agora, se acompanhou, se não acompanhou, me digam aí, me deem um feedback. Tudo ok. Tudo ok, né? Show, muito bem. Agora, olha só, a gente ainda pode ter o acoplamento, que assim, esse aqui já não é tão, assim, no Enem ele é bem cobrado, na UNEB é que ele acaba não sendo muito cobrado em vestibulares gerais. Mas eu vou falar sobre ele, gente,
que é quando você pega duas engrenagens e você vai ligar aqui, ó, no mesmo motor. Então, percebam, removam, excluam essas engrenagens azuis, viu? Quem é que falou, gente? Foi Ah, ela, hein? Essa acho, né? nojenta. Olha só, quando a gente vai levar em consideração apenas a amarela e a vermelha, tá certo? Como elas estão ligadas aqui no mesmo eixo, se vocês perceberem, ó, a amarela e a vermelha, elas vão estar girando na mesma velocidade. Então, nesse caso aqui, olha, a velocidade angular da primeira é igual à velocidade angular da segunda, Nesse tá caso, vendo? elas são consideradas concêntricas. Isso, muito bem, isso mesmo. Justamente, porque elas possuem o mesmo centro. Então, se elas têm o mesmo centro, é porque elas vão ter a mesma frequência. Porque, ó, perceba aqui, quando essa amarela dá uma volta completa, a vermelha também dá uma volta completa. Tá vendo que elas estão ligadas ao mesmo eixo ali, ao mesmo motor. Aí, ou seja, a gente pode dizer que as velocidades angulares delas são, ó, velocidades angulares iguais. Então, se são velocidades angulares iguais, opa, a gente vai poder relacionar ali essa velocidadezinha que está aqui, beleza? Agora se liguem, ó. A gente tem essa velocidade, porque assim, quando a gente liga no mesmo eixo, a única coisa, isso muito bem, o adaptador da furadeira, a gente tem ali um acoplamento de mesmo eixo, beleza? Deixa eu passar aqui para a gente fazer algumas questões, ó, que eu tinha separado na semana passada, eu não vou fazer essas daqui não, tá, gente? Então, ou vocês querem que eu faça? Que essa daqui é do assunto da semana passada. Acho que não Volta precisa aí, não. não tem nenhuma fórmula nesse caso das concêntricas, só preciso saber que Não, Então, qualquer fórmula que eu usar, tipo, nos dois outros casos, vai funcionar. vai, justo. Isso. Porque aqui, na verdade, isso aqui você vai dizer que as frequências são iguais, ou seja, quando uma der um giro, a outra vai dar também, e a velocidade de angulação são iguais. Não vai ter quando a gente vai falando sobre mesmo eixo, não vai ter Por que as nenhum cálculo velocidades que a gente vai lineares fazer. também são iguais, sendo que tem um Isso, pau ligando todo mundo? justo. Não, tô falando, por que as velocidades lineares também não são iguais? Vão ser iguais, ó. Velocidade de um vai ser velocidade de dois. Só que é o Tô que é que falando vai acontecer linear. aqui? Então, a linear, V1 igual a V2, que é a velocidade tangencial. Aí, essa velocidade tangencial, ela é 2π vezes R vezes a frequência, ó, Edilson, tá vendo? Então, aqui fica 2π vezes R2 vezes a frequência 2. Só que, Edilson, se elas estão ligadas ao mesmo eixo, as frequências não são iguais? São. Então, a gente pode cortar as duas frequências, tá vendo? Corte Aí a os gente dois vai ter pi. que. Isso, a gente pode cortar o 2π. Só qual que é que vai acontecer aqui, Edilson? Ó, a gente vai dizer, a gente vai considerar como se os raios das duas fossem iguais. E, na verdade, não é o raio igual, tá vendo? Por quê? Por isso que a gente não pode, a gente não precisa relacionar a essa daqui, tá vendo? A essas velocidades, mesmo que elas sejam iguais. Mas a gente não vai fazer a relação, porque isso a gente pode cair no caso, ó, no caso específico, não necessariamente tenho elas sendo acopladas no mesmo eixo e sendo iguais. Eu posso ter uma menor do que a outra, tá vendo? Beleza? Então deixa eu sair daqui, ó. Pronto, beleza. Agora, ó, Alright. deixa eu passar aqui, porque eu não vou fazer essas questões agora, não, tá? Já vou passar logo aqui para as de acoplamento, para vocês poderem ficar cientes em relação a essas resoluções. Vou sim, viu, Ellen? Ó, Unesp 2016. Essa questão aqui seria, nossa, muito facilmente uma questão Enem, viu? Ela fala assim: um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada das rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo D, no caso, a um segundo eixo, perdão, e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Nessas condições, quando o motor girar com uma frequência de FM, gente, é a frequência do motor, tá? As duas rodas do carrinho girarão com uma frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que a frequência do motor é de 13,5 Hz, é correto que afirmar que a frequência em R, em Hz, vai ser igual a quanto? Vixe, olha, muito confusa, mas calma, ó.
Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que me perguntar aqui é o que esse cara quer que eu determine. Então, ó, consigo identificar aqui que o que ele quer que eu determine é essa frequência em R. Então, ele quer que eu determine essa frequência aqui, que se vocês forem perceber, vai ser a frequência da nossa engrenagem D, beleza? Então, a última coisa que eu vou ter que determinar aqui é a frequência da engrenagem D, tá certo? Então, ó, depois que eu determinei, depois que eu identifiquei o que ele quer que eu calcule, eu vou agora pegar os dados que ele me deu. Então, perceba, ele me deu aqui a frequência do motor, que é essa frequência inicial, e me deu o número de dentes de cada engrenagem. Então, certamente, eu vou ter que utilizar aquela relação que vai relacionar o número de dentes com a frequência. Valeu? Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui com o motor. E o motor, se vocês perceberem, é esse cara que está aqui, tá vendo? E esse motor, ele está ligado ao mesmo eixo da nossa engrenagem A. Então, vejam, ó, você tem o motor aqui e você tem a engrenagem aqui. Então, elas são concêntricas. Se elas são concêntricas, eu posso relacionar o que delas? A engrenagem A e o motor. Eles A dois vão ter o velocidade quê? é a mesma. Muito bem. E, consequentemente, a frequência, não é isso? Então, olha só, a primeira coisa que a gente pode confirmar aqui, ó, é que a frequência de A tem que ser igual à frequência do motor, porque as velocidades angulares são iguais. Então, olha só, a frequência de A, nesse caso, tem que ser igual à frequência do motor, que ele disse aqui para mim, ó, 13,5 Hz. Vê se todo mundo entendeu isso. Todo mundo entendeu, né? Alright, tá tudo ok. Muito bem. Aí agora percebam, essa engrenagem A está ligada na engrenagem B por que tipo de acoplamento? Correr ou sem Por correr? engrenagem. Muito bem, por engrenagem, isso mesmo. Aí quando eu relaciono duas por engrenagem, qual é a relação que eu vou usar? RA vezes FA igual a Muito RB bem. vezes FB. Muito bem. Vocês já sacaram o quanto que é simples, né? Identificou o tipo de acoplamento, vê a fórmula que vai usar. Aí agora, ó, ele não passou o raio, mas ele passou o quê pra gente? O número Número de... de dentes. Muito Frequência. bem. Que aí... Mas ele passou o número de dentes aqui também, ó. Não foi isso? Sim. Sim. Vamos lá. A engrenagem A tem quantos dentes que ele disse aqui pra gente? Deixa eu ver que eu tô Oito. enxergando. Então, nisso aqui, no lugar do R, eu posso botar 8, né? Porque lembra que a gente pode dizer que o raio vai ser relacionado ao número de dentes. Ô, Ana, qual foi a parte que você se perdeu? Foi a parte que eu disse que elas estavam ligadas aqui? Aqui, ó, Ana, perceba, essa engrenagem A, ela está ligada ao motor. E ela vai estar ligada a esse motor ao mesmo eixo. Ou seja, você vai ter assim, ó. O motor está aqui, certo? E aí esse motor, ele vai ter um eixo aqui e você vai ter, Ana, uma engrenagem ligada bem no meio aqui, tá vendo, ó? Essa engrenagemzinha está ligada no mesmo eixo. Então, isso implica dizer que quando o motor der uma volta, a engrenagem vai ter que dar uma volta também, tá vendo? Então, a gente disse lá atrás que quando você tem duas engrenagens, ou pode até ser um motor e uma engrenagem ligadas ao mesmo eixo, esses dois caras vão ter a mesma frequência, ou seja, a mesma velocidade angular. Por quê? Quando uma der uma volta, a outra vai dar uma volta também. É o caso, por exemplo, da furadeira, como o Cauã disse. Quando você pega uma furadeira e você coloca uma broca, o mesmo tanto, a mesma quantidade de vezes que a furadeira está girando, a broca também ela está girando, porque elas possuem a mesma frequência, consequentemente, a mesma velocidade angular. Então, Ana, se o motor está ligado à nossa engrenagem A por um mesmo eixo, eu posso dizer que a frequência da nossa engrenagem A é igual à frequência do motor, porque estão ligadas ao mesmo eixo, tá vendo? Estão pregadas uma na outra. Aí lembra que eixo é justamente esse pontinho que está aqui, tá vendo? Aí, ó, a frequência do motor, ele disse que vale 13,5. Então, eu posso dizer que a frequência de A é 13,5 Hz. Beleza. Determinamos a frequência de A. Agora, olha, se você for perceber, a engrenagem A com a engrenagem B estão ligadas entre si pelo acoplamento por engrenagem, porque está dente com dente. Quando está dente com dente, a gente pode dizer assim, que o raio da primeira vezes a sua frequência
é igual ao raio da segunda vezes a sua frequência. E aí eu disse para vocês ainda o quê? Que o número de raios é diretamente, o número de dentes, perdão, é diretamente proporcional ao tamanho do raio, à medida do raio. Então eu posso dizer assim, ó, que o número de dentes da primeira vezes a frequência dela é igual ao número de dentes da segunda vezes a frequência dessa segunda também. Tá vendo? Então fica, o número de dentes da primeira engrenagem QA, ela tem 8 dentes. Então, no lugar do número de dentes, eu vou botar 8 vezes a frequência de A. Quanto é que vale a frequência de A, gente? 13,5. Muito bem, vezes 13,5 igual. Qual é o número de dentes da engrenagem B? 24. Muito bem, vezes 24 vezes FB, que é justamente o que eu quero determinar. O que eu vou fazer primeiro? Vou espelhar. Vai ficar assim, ó. 24FB igual a 8 vezes 13,5. Vou deixar, gente, o FB de um lado da igualdade, o 24 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, viu? Então, vai ficar tudo isso dividido por 24. Dá para simplificar 8 por 24, não dá? Embaixo vai sobrar quem? 3. 3, muito bem. E aqui vai ficar só 13,5 dividido por 3. Vou multiplicar por 10 em cima por 10 embaixo, e vou ficar com 135 dividido por 30, ó. E bora fazer aqui 135 dividido por 30, dá 4, que dá 120, sobra 15. Bota o vírgula 0, vai dar 5. Então, essa frequência tem que ser de 4,5 Hz, ó. A frequência da B. Agora, vejam só, vou ter que relacionar a frequência, ou vou ter que relacionar a engrenagem B com a C. A B com a C estão ligadas com que tipo de acoplamento? 8. Então, ó, Por deixa eu botar aqui. engrenagem também, né? Ó, isso, muito bem, por engrenagem. Então, nesse caso, eu posso dizer que a frequência de C vai ser igual à frequência de quem? De A B. C, né? Isso, eu tô até. Tá. Isso é um D, porque tá bem apagadinho. Não tem como dar um pouquinho de zoom, não. Tem não, pior que não tem. Porque se eu der o zoom, não tem como eu escrever. Porque tá no Ok. PowerPoint. Mas foi o quê que Mas ficou... outra vez demais dá pra puxar zoom, não? Então puxa aqui pelo Dá, celular. Eita, dá para tu fazer assim, ó, em formato de pinça, aí tu consegue dar um zoom, até pelo coisa mesmo. Então vai ficar 4,5, né, gente? Então, 4,5 Hz, ó. Então, ó, eu sei que essa C tem 4,5 Hz. Agora, ó, a C e a D, qual é o tipo de acoplamento? Vai ser por engrenagem, né? Perceba, ó. Engrenagem. Isso, B e C estavam ligados por mesmo eixo, então as frequências são iguais, e C e D estão ligadas por engrenagem. Então a gente pode dizer assim, que o número de dentes da C vezes a frequência da C é igual ao número de dentes de D vezes a frequência de D. Me ajudem aqui a fazer a substituição. Quem é que eu vou botar no lugar de números de dentes de C? 8. Muito bem. A frequência de C é quanto que a gente viu? 4,5. 3,5. Muito bem. Igual ao número de dentes da D, que é quanto? 24. 24. Muito bem, vezes FD, tá vendo, ó? Então, vai ficar assim, ó, fazendo o inverso. 24FD igual a 8 vezes 4,5. Vou deixar FD de um lado, o 24 vai passar, viu, para o outro lado, dividindo, ó. Tudo isso daqui dividido por 24. Aí, de novo, ó, corta, corta. Aí, isso aqui vai ficar 3 embaixo, né? Então, FD vai ser igual a 4,5 sobre 3. Isso aqui vai dar 1,5, ó. Tá vendo? 1,5. Então, nesse caso, a frequência de R, que vai ser a frequência de D, é de 1,5, ó. Então, FD é igual a 1,5. Portanto, letra A é a nossa resposta. Vocês perceberam o que é que a gente está fazendo? Ó? A gente tem que ir identificando os tipos de acoplamento e sabendo quais são as relações entre Como é o cada nome tipo de do primeiro acoplamento. tipo de acoplamento, Fabrício, mesmo? O que é pela. Esse é de eixo, mesmo eixo. Não, peraí. Eu tô perguntando o primeiro que a gente viu, que é o da bicicleta. Que Ali você é corria. por correia. Isso, é por correia. Aí o segundo é engrenagem. Isso, Gil. E o terceiro é mesmo eixo. Alright. Fabrício, Questãozinha bem longa, viu? Aí o que eu fiz? Eu separei um aqui, ó, do Enem, para vocês fazerem sozinhos. Aí eu só posso dar, gente, 5 minutos, tá certo? Então, 7 e 7, vocês vão me mandar as respostas, quem conseguiu. Aí quem não conseguiu, espera pra gente só corrigir. Tô Tranquilo? conseguindo enxergar.
Nossa, é sério, é? Eu vou mandar esse slide para vocês agora, viu? Deixa eu mandar aqui, ó, para vocês, esse slide. É muito estranho, você tá conseguindo enxergar, não tem como, cara. Ctrl V, deixa eu ver se ele vai. Pronto, foi. Edilson, eu mandei pro grupo, viu? Ok. Eita! Oi, Cauã, diga aí. Pelo amor de Deus, eu não vi, não. Desculpa, gente. Por que ele só me Tudo falando isso? bem. Não, é que eu ia perguntar um negócio, tipo, quando a gente faz essa relação com engrenagem, que nem aí, diminui a frequência final, não foi que foi para 1,5, Isso, mas também aumenta a força, né? Um isso, exemplo, justo. tipo, é como se fosse indiretamente proporcional, né? Justamente isso, que inclusive quando a gente tiver na parte de mecânica, a gente vai estudar, a gente vai voltar a estudar isso e falando sobre força. A gente usa muito isso, né, na indústria, né, Cauã? Quando a gente quer, É, tipo assim, aplicar uma força pequena para mover uma coisa muito pesada, né? porque eu faço algumas coisas, sabe, tipo teste, assim, essas coisas, eu fiquei percebendo essas coisas, tá, entendeu? Não é? Ei, massa, né, velho? Então tente fazer aí, eu vou sair aqui bem rapidinho, só para eu poder tomar uma água, viu? Pronto, 1 minuto extra. Fabrício, uma deu dois. Clarogênio também, deu 2. Mais alguém? Deu 2. Dois. Olha, Cauã 2. Carol também deu letra B é 2. Eita, menino, ó, a Carol conceita. Ah, mostrado o povo, velho. O teu deu qual, era? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Oxe, por que não mudou nada? Oxe, não, tá ficando doido, é? Bora cuidando em fazer isso aí, minha amiga, pelo amor de Deus. Não existe, não. Bora lá, vou começar a corrigir aqui, viu, gente? Ó. Mas vocês vão ver que é o mesmo esquema da outra, gente. Pelo amor de Deus, ó. Ele falou assim, ó. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência da época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojeiro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto, e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Novamente, poxa, se ele passou o número de dentes, é porque eu vou ter que utilizar aquela relação, tá certo? Ó, pronto, vamos lá, meu. A gente vai ver aqui, viu? Quanto é que vai dar. A frequência de giro do ponteiro em RPM é qual? Gente, ó, o ponteiro tá aqui, gente. Esse ponteiro, ele vai fazer papel de uma engrenagem, tá certo? Ele vai fazer papel de uma engrenagem. E se vocês forem perceber, se a gente for relacionar aqui o acoplamento, qual vai ser o tipo de acoplamento do ponteiro e da engrenagem D? O ponteiro e a engrenagem D. Mesmo eixo. Mesmo eixo. Então, as frequências são o quê? Iguais. Iguais. Muito bem. Então, ó, se liga, a frequência do ponteiro tem que ser igual à frequência da engrenagem D, ou seja, eu vou ter que encontrar a frequência da engrenagem D. Eu sempre vou começar a questão trabalhando com a engrenagem que está ligada ao motor, porque quem está girando é o motor. As outras vão girando porque está transmitindo o movimento, mas o movimento original sai do motor. Ó, o motor onde está aqui, ó, o motor, e você tem a engrenagem A. A engrenagem A e o motor, qual é o tipo de acoplamento entre eles dois? Mesmo? Mesmo eixo. Muito bem. Então, a frequência de A vai ser igual à frequência do motor, não é isso ou não? Sim. Muito bem. Então, a frequência de A vai ser quanto ali? 18. Muito bem, 18, perfeito. Aí, agora eu tenho a frequência de A. Aí, eu já estudei a engrenagem A. Gente, vai ter que estudar todas as engrenagens até chegar na última, tá certo? É isso. Então, ó, já fiz a engrenagem A, ok. Aí, a engrenagem A tá ligada à engrenagem B que tá aqui. Por que tipo de acoplamento, hein? Que tipo de Engrenagem. acoplamento é esse? Muito bem. E aí, quando tá ligado por engrenagem, a gente pode usar que relação? Número de dentes vezes frequência igual a número de dentes vezes frequência. Muito bem, tá vendo, ó? Número de dentes vezes a frequência. A primeira, a engrenagem A tem quantos dentes? 24. 24. Muito bem. E a frequência dela vale 18. A engrenagem B tem quantos dentes? 72. 72. Muito bem, vezes a frequência B, ó, tá vendo? Gente, vou espelhar, viu? Vai ficar assim, ó, 72 vezes FB igual a 24 vezes 18. Vou deixar FB de um lado, vou passar ali o 72 para o outro lado, dividindo, dá para simplificar 24 e 72, né? Que vai dar 1 em cima e embaixo vai ficar 3. Então, isso aqui vai dar 6, ó. Deu 6, A de vocês também? Sim. AB? Deu, né? Muito bem, show. Perfeito. Então, a segunda a gente já fez. Aí, vamos lá, me digam aí. A B tá ligada como com a C, que tá aqui, ó. Mesmo eixo. Também Muito é bem. eixo. Então, qual vai ser a frequência de C? Quanto é que vale ela? 6. Muito bem. E a C tá ligada como com a D? Por engrenagem. Muito bem. Então, o número de dentes da C vezes a frequência dela é igual ao número de dentes da D vezes a frequência dela. Então, fica, a C tem 36, não é isso, gente? 36 dentes. Aí, a frequência da C deu quanto? É 6. C. Muito bem. Vezes o número de dentes da D, 108. muito bem, vezes a frequência de D, ó. Aí, eu vou fazer já assim, direto, ó, gente, ó, dá para simplificar, fica 3, viu? Aí fica assim, 3FD igual a 6. Então, FD
só pode ser 6/3, ó. Quanto foi que deu aqui? 2. Então, tem que ser 2, tá vendo? Porque tem que ser a mesma, ó. Letra B de bola. Tá vendo? Não poderia ser 4, porque senão era como se eu dissesse que era o dobro, né? E não pode. Aí, quando eu fizer ali, a gente vai ver que vai dar a mesma. Então, dá 2. Me digam, alguma diferença em relação à questão anterior? Não. Porque as questões de engrenagem vão ser todas assim. Vocês não vão perceber na lista de casos. Vocês vão fazer meio mundo de questões e vocês no final vão falar assim, tipo, pô, mas é a mesma merda. Entende? Tipo, meu Deus, é a mesma merda. Cara, os caras só repetem. E gente, só repetem. Aí, na dúvida que vocês sentirem, vocês me procuram, viu? Professor, não estou entendendo essa parada aqui da engrenagem, me ajuda aqui. Aí eu posso entrar com vocês em uma aula e tudo mais, só você e eu, ou seja, só eu e a pessoa que está com a dificuldade naquilo, e eu trabalho com aquela pessoa. Porque vocês precisam, gente, ir para o Enem sabendo isso aqui, porque a chance de cair uma questão de engrenagem é alta. Beleza? Oi. Não sei quantas questões ao todo. A nova? Sim. A nova tem 20, Clarinha. Aí de MCU vão ter sido 30 questões. De MCU. Ainda tá um número baixo, né, Clarinha? Se for comparar com as outras, né? É isso que eu tô pensando. Porque MCU, como é um assunto, assim, mediano em termos de recorrência, aí eu coloquei 30 agora. Eu Ah, acho pode que não vou tem, deixar assim. eu acho que não tem, tipo, tantas questões parecidas no Enem, né, dessa questão. Não, você vê, é uma recorrência, assim, de média para baixo. É por isso que não vou trazer tanto assim. Mas eu quero deixar vocês prontas para caso, né? Prontos, para caso venha a gente tá pelo menos, né? Não, poxa, resolvi 30, tá bom já. Beleza? Aí essa agora vão ser 20 questões, viu? Aí perceba que essa segunda parte eu botei mais, porque se o Enem, quando o Enem cobra, ele já cobra assim, viu? Com engrenagens. Então, deixa eu passar aqui, ó. Agora, ó, essa questãozinha é bem interessante do Enem, para vocês verem como é que MCU ele é cobrado também, viu? Ó. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Gente, essa curva em S é essa curva aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí, olha só, você tem um centro aqui, você vai ter um raio, tá vendo? Ó? Um centro aqui e você vai ter um raio. Aí ele está perguntando assim, ó, enquanto percorre o trecho, o velocímetro do carro indica uma velocidade constante, ou seja, ele vai dar, na verdade aqui, se vocês forem perceber, ele vai estar caminhando em um movimento circular uniforme. Quando ele estiver nesse ponto aqui, ó, o carrinho, tá vendo? Ó? O carrinho vai estar nesse ponto aqui, ó, ele vai estar em movimento circular uniforme. Aí ele está perguntando, quais são a direção e o sentido da aceleração do carro. Gente, quando eu estou no movimento circular, como é o nome que eu dou à aceleração? Centrípeta. Muito bem. Aí, qual é a direção e o sentido delas? Radial. Certo? E aponta para dentro. Muito bem, sempre dentro da curva. Radial e apontando para dentro da curva. Tá vendo? Porque ela é centrípeta, então ela está apontando para o centro aqui, tá vendo? Está no raio, está apontando para o centro sempre. Porque se não fosse, esse carro ia ser jogado, né? Do outro lado. Aí, ó, não pode ser radial e apontada para fora, por quê? Se for apontada para fora, ele não vai fazer a curva, ele vai sair voando, não faz sentido isso aqui, ó. Não pode ter aceleração nula, porque se tiver aceleração nula, não vai fazer a curva também. Não pode ser tangencial, porque, meu amor, se for tangencial, minha vida, esse cara vai sair para frente, não faz sentido. Não pode ser tangencial também. Tem que ser radial, porque ela tá e tem que ser no sentido da curva. É desse jeito que é cobrado no Enem. Aí eu botei mais essa daqui, ó, pra gente fazer. A engrenagem da figura a seguir, ela é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2 de diâmetro 40 e 60 centímetros, respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a razão da velocidade angular da primeira pela velocidade angular da segunda é quanto? Gente, me digam aí, qual é a fórmula mesmo da velocidade angular que a gente já aprendeu? 2π vezes F.
Muito bem, 2π vezes F. Então, eu vou botar assim, F1. Então, aí embaixo fica do mesmo jeito, 2π só que vezes F2. Eu tenho 2π em cima, 2π embaixo. Ó. Corta. Aí vai ficar assim, ó. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, de pegar a primeira frequência e dividir isso daqui, gente, ó, pela segunda frequência, tá vendo? Ó? Então, agora eu vou ter que encontrar as frequências que estão aqui, tá vendo? Gente, todo mundo tá com o mesmo programa, o mesmo problema de Mel. Eu acho que é a internet dela, né? Aí, para você, está apresentando o normal. Aqui tá normal. Tá Ah, ok aqui. Poxa, Normal. tá vendo? Por que que tá assim, gente? Ó, gente, dê uma atualizada, vê se vocês reiniciou a internet, então. Porque aqui tá mostrando que tá tudo normal, velho. Pois é, tá vendo, Ana? E aqui no meu retorno tá normal também, porque eu tenho um outro retorno e tá. Oxe, rapaz, se for até eu aqui em casa também tava, viu, Ana? Aí eu falei com eles pelo WhatsApp e você diz assim, ó, tá ruim, dê uma atualizada no sistema, aí você fala, e aí eles vão, tipo, fazem um negócio lá, você fica em torno de uns 3 minutos sem internet, mas ela volta, viu? Eu não sei não, cara. Não foi. Gente, pelo amor de Deus, é muito ruim, tipo, tava muito ruim. Aqui em casa, eu acho que você teve até uma vez que eu não consegui ministrar. Foi aula de quê que eu não consegui, gente? Foi a de matemática? Foi por causa da internet? Teve tantas aulas. Foi de matemática. Aí depois, na semana seguinte, faltou energia. Esse dia foi icônico, porque você, na mesma hora que faltou energia, você faltou energia e parou assim, você com aquela cara de desgosto. Verdade. Eita, foi mesmo, não foi de física, Eu acho só que não foi. esperando essas aulas que você disse que ia dar e não deu. Tô até esperando. Aí ele marca e você falta, né, bonita? Não, não, ele não marcou nenhum, Né, porque eu fico vidrada Fabrício? no A gente grupo. pega esses tipos no pulo. No pulo, a gente mata, e a gente mata apertando o pescoço, velho. Eita, coisa Que nem boa. galinha. Eita, ela. Gente, vamos lá. Então, vou ter que encontrar aqui a divisão entre as frequências, tá? Essas duas engrenagens aqui, elas estão ligadas por que tipo de acoplamento? De correia. E corria muito bem. Então, qual é a relação que a gente pode usar? Raio 1 vezes frequência 1 igual a raio 2 vezes frequência 2. Muito bem. Que pode ser assim também, né, gente? Ó, se liguem. Pronto, vou botar aqui, ó. Raio 1 vezes frequência 1 igual a raio 2 vezes a frequência 2. Beleza. Ô, gente, quanto é que vale o raio 1? Vamos ver se vamos cair na pegadinha. 20, 20, Muito bem. E o raio 2? 30. 30. Muito bem. Então vai ficar assim, ó. 20 vezes frequência 1 igual a 30 vezes a frequência 2. Tá vendo aqui? Agora a gente vai fazer, ó, se liga. Vou deixar F1 de um lado, o 20 tá multiplicando, passa dividindo, né? Então fica assim, ó. Ó, vou cortar. Então F1 vai ficar igual a 3 meios vezes a frequência 2. Agora com essa frequência ali, o que é que eu faço, ó? Passa Substituo pro aqui. outro lado. Mas eu posso fazer assim também, Adilson, ó, se eu quiser, né? Dá para passar, né, a F2 para cá também. Deixa eu fazer aqui que fica mais fácil, né? É, Então, ó, essa F2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, viu? Aí fica assim, ó, F1 dividido por F2, isso aqui vai ser igual a 3 sobre 2, ó. Então, já tenho aqui resposta. letra D de dado. Muito bem, tá vendo? Quando eu for psiquiatra e tiver medicando ela, eu vou assinar assim a receita dela. No caso, que você estivesse assinando laudo para injeção letal, né? Isso, justo. Da pena de morte dela. E até lá eu torço para que o Brasil já tenha a pena de morte. A gente poder botar Ellen. Mas eu acho que Ellen não vai ser. Eu não acho que Ellen mereça a morte pela coisa, não. Como é que se diz? Pela injeção letal, não. Eu acho que ela merece ser queimada em praça pública. Realmente, contra a apedrejada. E isso, justo. Ou pode ser assim também, a gente pode apedrejar primeiro, aí quando tiver já no finalzinho, assim, mas ainda tendo Não, consciência, é melhor queimar a primeiro e gente depois queima. apedrejar, porque a pele vai estar sensível, entendeu? Pode ser verdade, mas eu queria fazer assim, Edilson. A gente apedrejava, aí quando ela ainda tivesse consciente, a gente queimava, depois que a gente queimava, a gente jogava acetona.
Mas pode ser como você acha, ainda vai ser melhor, tipo, É. queima, aí deixa ainda viva, aí a gente joga pedra, depois a gente joga acetona. Ou gasolina. E foi mais simples, não foi, Deneb? Muito mais. Ei, massa. Eu achei perfeito. Eles diretamente de 1.300. Porque ela fica também assim. Ei, mas não fiquem com dó dessa criatura, não, viu? Porque ela também, minha amiga, ela não desce, não, viu? Vocês se ligam. Então, é porque ela é uma bruxa, pô, entendeu? Aí a gente vai fazer isso para poder lembrar os velhos tempos, pô. Deixa eu botar aqui agora. Ei, porque a gente já terminou essa parte de acoplamento. Agora eu vou ver com vocês a segunda parte que a gente não viu, que é movimento, lançamento horizontal e Ah, meu queda livre. Deus. Horrível lançamento oblíquo. Não, mas não é não, né? Tu é doida, é? Oxi, tá maluca, é? É É a coisa mais horrível. boazinha da Queda vida, livre. O velho. único bom é queda livre. Agora, lançamento oblíquo é horrível. Pois eu amo, velho. Ellen gosta disso, Ellen? Bora ver. Ellen, tu gosta desse assunto? Cadê essa? Oi. Ratazana discute. Ela gosta, então eu não gosto não, pessoal. Deve estar lambendo os pelos dela. Acho muito ruim, viu? Acho super ruim. Super ruim mesmo. Ei, Edilson, depois eu vou convidar a Ana para participar de uma aula de física aqui, para a gente Ai, meu relembrar os velhos Deus. tempos. Já queria ver para eu dizer, eita, que bom, né? Entrar na faculdade e tá de greve. Ei, amei, velho. Eu vou chamar ela para evitar que tá em greve mesmo. Você, velho, foi tu entrar que os técnicos pararam, velho. Aí acho que os técnicos pararam justamente porque estão reivindicando isso. Porque não vão querer ficar no mesmo espaço que uma pessoa ocupou ela. Agora, imagina se ela estivesse lá, velho. Graças a Deus eu saí do banco antes de entrar em greve, viu? Graças a Deus que Ih, peguei greve. inferno, velho. Diga aí, velho. Meu Deus do céu, azar, viu? Ei, mas vamos lá, o povo. Termina a parte cinemática, a gente já viu MCU. Aqui ainda é cinemática, viu? Aqui ainda. Só que agora a gente vai ver a queda livre, viu? Inclusive, o pessoal que entrou depois tem que correr aí para botar as aulas em dia, para poder vocês conseguirem entender MRUV, que é movimento retilíneo uniformemente variado. Porque, gente, queda livre é um tipo de MRUV, ou seja, é um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado. Só que qual é aqui a situação? Quando a gente diz que é queda livre, aquilo ali está caindo, ou seja, seguinte, né? Ellen, isso daqui é fio dental, é um negócio que a gente usa nos dentes. Você nunca usou, não? Acho que você já usou linha. É como se fosse uma linha de roupa mesmo, como você usa, né? E fio de cabelo também que você usa. Mas aqui é um negócio que a gente compra, tá? Que a gente limpa o dente. Aí, ó, pessoal, é o seguinte, quando a gente vai deixar alguma coisa caindo, ou seja, em queda livre, a coisa tá parada e você solta, ó. Então, se você solta, é porque aquilo estava parado. Então, se aquilo estava parado, a velocidade inicial dela é zero. Então, na queda livre, a velocidade inicial sempre será igual a zero. Outra coisa também muito importante de ressaltar é que na queda livre, isso aqui vocês precisam entender, gente, pelo amor de Deus, na queda livre, ela vai acontecer sempre no vácuo, tá certo? Ou seja, não vai ter influência do ar. Então, nesse caso, na queda livre, a massa não vai influenciar. Não influencia. Ou seja, se você pegar no vácuo, jogar uma pena e jogar, no caso, soltar, né? Uma pena e soltar um elefante, eles dois vão cair no mesmo momento, ou seja, no mesmo tempo, tá? Porque se você, claro, lançar os dois, né? Você soltar os dois na mesma altura, tá certo? Porque na queda livre não tem influência do ar. Então, se não tem influência do ar, isso implica dizer que a massa, meu amor, pouco importa. Professor, isso significa que se eu lançar uma pedra da Terra para o espaço e lançar, no caso, uma pedra de 5 gramas e um foguete de 1 tonelada, se eles forem lançados de uma mesma velocidade, eles vão começar a caminhar na mesma velocidade? No espaço é. Porque no espaço você está no vácuo não tem ar, ou seja, não tem influência do ar. Então, a massa
pouco vai importar. Acabou. Beleza? Então é isso, gente, ó. Então, queda livre, vocês precisam entender o quê? Que a velocidade inicial vai ser zero. E aqui, o que nós chamávamos no MRUV de aceleração, aqui agora a gente vai chamar de gravidade. E essa gravidade, ela vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Então, essa daqui vai ser a nossa gravidade. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, ó, nas fórmulas, vão ser quais, professor? As mesmas do MRUV, só que considerando a velocidade zero e a gravidade como sendo 10. Então, olha, a primeira fórmula que a gente pode colocar aqui é a famosa vovô e vovó ainda tricotam, vovô e vovó ainda trepam, ó. Vovô e vovó ainda trepam, ainda tricotam. Vamos lá, se eu estou falando aqui de uma queda livre, essa criatura que está aqui, ó, vai valer zero. E essa criatura que está aqui, ó, vai ser o G, tá vendo? Então, a velocidade ao quadrado... Eita, meu Deus, não é velocidade ao quadrado não, gente, é só velocidade, desculpem, tá? É isso que eu estava estranhando. Não é, pelo amor de Deus, é burrice. Estou baixando a Ellen aqui. Então, Pois é, a vai ficar influência assim, ó. desse ser maligno. Não, Deus me livre. Então vai ficar assim, ó. Velocidade final é igual a G vezes T, é o famoso vai gata. Tá vendo? Ó, isso aqui na queda livre. Lembrando, não precisa decorar nada disso aqui, não, gente. Tem que entender o MRUV, tá certo? E depois é que você vem para queda livre. Alright. Não, Sofia sortuda. Nunca vi isso, não, menino. Eu já tô animado para quando chegar o assunto do terceiro ano eu poder cantar aquela música de novo que eu inventei. É massa, né, velho? A minha música é perfeita. Ah, esse daí, esse daí eu falo sentado sozinho, vendo TV até 2h30. Essa era a segunda que eu ia falar, olha. Sentado, sozinho, vendo TV, olha, sentado sozinho, vendo TV até 2h30. Meia porque tá embaixo, tá vendo? Eu não sabia, não, é Sofia Sortuda. Ixi, aí. Ela tá inteligente, viu? Então, o que é que eu vou fazer, Ellen? Eu vou passar esse SO para cá. Gente, quando eu passo esse SO para cá, ele tá positivo, ele passa como? Negativo, né? A velocidade inicial é quanto que a gente disse aqui, ó? Secada livre. Zero. Muito bem, então vai ficar assim, ó. S menos SO. Tudo isso igual a G, que é a aceleração, vezes T quadrado sobre 2. Gente, quando eu tenho uma coisa final menos uma coisa inicial na física, isso aqui vai ser o quê? Delta. Muito bem, ó, tá vendo? Então, delta S é G vezes T quadrado sobre 2. Lembrando que, como eu estou saltando de uma altura, isso aqui eu também posso chamar de delta H, ó, tá vendo? GT ao quadrado, tá vendo? Olha, outra fórmula. E quando a questão não me passa o tempo, quem é que eu uso? Torricelli. Como era Torricelli? A fórmula original. Vovô e vovó mais duas amigas. Muito bem. Eita, olha, menino, vovô e vovó mais duas amigas. Vovô e vovó mais duas amigas. Um swing bem bonito. Eita, menino, do jeito que Ellen gosta. Então vai ficar assim, vejam só. V0 vai dar zero, então vai ficar, olha só, Ellen. V quadrado igual a 2 vezes G, vezes o delta S, que a gente chama também de delta H. Ó. Ai, que coisa linda, véi. Mano, queda livre é meu assunto predileto. Agora sim, gente, queda livre só entende se entendeu muito bem a parte de coisa, viu? A parte de MRUV. Se não, aí, meu amigo, trava, não tem como não. Quantas questões que eu passei para vocês de MRUV, vocês lembram? Foi 30. Mas, gente, olha a fórmula que a Ellen mandou. Vocês acham que isso é correto? Em uma aula de física, É uma coisa, gente, que não presta. A Eu venho pessoa- dizendo a pessoa falar a uma coisa todo dessa. momento. Eu tô lhe dizendo que ele não presta muito tempo. Essa menina. Olha, eu falei, expulsa essa menina, pelo amor de Deus. Coisa nojenta, ridícula. Eu Não, pago a agora tem que fazer mensalidade, uma eu votação, pago- isso não existe. Eu pago 2 mensalidades, que aí cobre o dela e vocês botam ela pra fora.
Não, eu acho que eu vou aceitar, porque ó a coisa que a menina falou. Não, isso não é coisa que se fala, não. A gente tem 16 pessoas online e a pessoa vai e fala isso, Sofia sortuda, você é Desafia. tesuda, até com 2 em cima e 2 embaixo. Não, isso aí a pessoa não Desafia. fala, uma coisa dessa Uma daí. coisa, uma forma dessa pessoa ler sorvetão. Não, isso uma coisa dessa daí eu acho também Nós muita falta somos de respeito. conservadores de família, sabe, evangélicos, e ela é candomblé. Bora, gente, por favor, todo mundo botando o dedinho pra baixo aí pra Ellen. Bora lá, ó, dedinho pra baixo. Todo mundo vai. Aí, isso, dedinho pra baixo pra ela, que é pra ela ficar, que é para ela ficar com muita vergonha e parar de falar esse tipo de besteira, que ninguém aqui é do tipo dela, não. Rato velho de esgoto. E eu vou fazer uma votação e a gente vai usar a democracia. Se a gente vai botar ela para fora ou não. E antes de botar para fora, eu ainda quero saber se a gente vai humilhar e como a gente vai humilhar ela. Ousada, velha cebosa. Achei que é bonita, é? Coisa feia. Então, ó, tá aqui a queda livre. Perdi até o meu humor. Meu Deus do céu, eu tava tão bem. Ela já me deixou, foi mal, já me estressei. Sim, mas já vou pro meu segundo trabalho mal, Deus me livre. Ixi, Maria. Então, temos aqui a queda livre, tá vendo, ó? Todas as nossas formulazinhas aqui, lindas, maravilhosas, amo MRUV, amo demais. Agora a gente parte aqui para o lançamento horizontal. Ô, gente, lançamento horizontal, vocês têm que tomar cuidado na seguinte situação, porque agora a gente vai começar a estudar um negócio que na física nós chamamos de composição de movimento. Aí o que é que significa composição de movimento? DNB é quando você tem um objeto, ele percorrendo sempre 2 sentidos. Então, ele vai percorrer o horizontal e vai percorrer o horizontal, tá certo? Então, nesse caso aqui, se vocês perceberem, Horizontal e horizontal. o horizontal e o vertical, perdão, horizontal e vertical. Beleza? Porque se vocês forem perceber, essa bolinha, ó, ela vem com uma certa velocidade, e aí quando ela chega aqui na ponta, vamos supor que isso aqui seja uma mesa. Ela chegou na ponta da mesa, ela começou a cair. Então, se ela começou a cair, se vocês perceberem, ó, ela vai percorrer uma distância, que a gente diz aqui que é uma distância horizontal, mas ela também, ó, ela estava aqui em cima e ela vai parar lá embaixo. Então, ela também vai ter percorrido uma distância vertical, tá vendo? Então, ela vai ter uma distância horizontal, vai ter uma distância vertical. É por isso que a gente diz que lançamento horizontal é a primeira composição de movimento. Mas até agora ainda, ela é a melhorzinha. Por quê? Porque ela é a composição de movimento mais simples. Quando a gente for estudar agora a parte de movimento oblíquo, é que a gente vai ver a composição de fato acontecer, viu? Então, vejam, pessoal, no lançamento horizontal, a gente precisa entender o quê? Que a velocidade em x, ó, quando a gente está falando do x, a gente está falando do horizontal. Quando a gente vai falando de y, a gente está falando do vertical. Então, x horizontal, y vertical, tá certo? Quando a gente estiver falando aqui da velocidade em x, da horizontal, a gente sempre vai estar falando de uma velocidade que ela é constante, tá certo? Ó, ela vai ser uma velocidade constante. Então, deixa eu até botar aqui, ó, Vx, nesse caso, vai ser um MRU, enquanto em VY, a gente já vai ter aqui o que a gente chama de MRUV, tá bom? Então, vai ser basicamente isso. Ó. Inclusive, em VY, no lançamento horizontal, vai ser, na verdade, uma queda livre, que eu vou chamar de QL. Beleza? Então, professor, significa que as mesmas fórmulas daqui de cima, da queda livre, vão servir para quando eu estiver estudando o eixo vertical no lançamento horizontal? É o mesmo, tá? Então, ó, a gente diz que como ele é constante, nesse caso, a gente sabe que a velocidade em x tem que ser o deslocamento em x dividido pelo tempo. Hoje, gente, outra coisa muito interessante, tá? Lançamento horizontal, olha só. Independente, vamos supor, se eu coloque uma outra bolinha aqui, ó, eu coloque uma outra bola, deixa eu copiar isso daqui e colar. Será que eu vou conseguir copiar? Meu Deus, eu não sei nem copiar aqui. Ah, é aqui. Consegui. Então, vamos supor que eu cole esse cara aqui, mas aí, olha, eu digo que essa bolinha, ela não vai parar ali, ela vai fazer isso daqui, ó, se liguem, viu?
Cadê, meu Deus? Pronto. Ó, e ela vai parar lá na frente, ó, lá na frente. Deixa eu até botar mais ainda. Ela vai fazer isso daqui, gente, ó. Pum, ela vai parar lá na frente, ó. Ela tá aqui agora. Tá vendo? Eu quero que vocês me digam, quem percorreu a maior distância horizontal? Foi a primeira bola ou a segunda bola? A de cima ou a de A baixo? segunda bola. A segunda bola, mas a altura mudou a altura? Não. 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 Então a gente pode dizer, olha, que esse tempo é igual a esse tempo. Professor, mas ela não caminhou mais? Sim, problema, mas se caiu da mesma altura, o tempo foi o mesmo. O que vai dizer aqui, o que a gente pode confirmar é o quê? É que a velocidade da segunda, a velocidade em x, estava maior. A velocidade em x estava muito maior. Só isso. De resto, não tem como. Outra coisa, cuidado. Quando a gente tem um lançamento horizontal, eu não posso dizer que isso aqui está aqui e vai parar exatamente aqui embaixo, não, viu? Isso, muito bem. A dois jogaram com mais força, portanto, ela parou mais longe. Mas o tempo de queda vai ser o mesmo. Isso aqui, inclusive, a gente diz que é tempo de queda, viu? Ó, o tempo da queda vai ser o mesmo. Não vai mudar, certo? Para a cabeça de alguns pode não fazer sentido, mas fisicamente falando faz, viu, gente? O que importa é a física. Beleza? Então, ó, bora voltar aqui rapidinho para a gente falar sobre a componente X, gente, que vai ser a parte horizontal dela. Ó. Então, a única fórmula que a gente tem é essa daqui. A velocidade em X, que vai ser constante, é igual a ΔS sobre ΔT. Enquanto no Y, que é um MR e o V, a gente vai ter todas as fórmulas de queda livre, que foram aquelas mesmas fórmulas que a gente já viu aqui em cima. Daqui a pouco, quando a gente for fazer uma questão, a gente entende melhor isso, viu? Ó, eu até botei uma questãozinha aqui, certo? Só para vocês não... Bota lá ligeirinho, por favor. Aqui. Delta S. Sim, gente, pronto, muito bem, valeu. Edson pediu para voltar, eu já vou aproveitar para explicar isso, ó. Gente, vamos supor que eu tenha aqui um avião, tá certo? Ó, eu tenho um avião aqui, ó. Beleza? Ó, vou dizer que isso aqui é um avião. Nossa, não ficou parecido não, né? Mas vai ter que ficar assim mesmo, ó. Pronto, beleza. Vamos supor que isso aqui seja um avião, tá? Vou até botar uma hélice aqui, ó. Eita. Nossa, ficou feio, foi. A gente foi que não ficou parecido com o avião. Mas aqui tá mais parecido, né, com o avião. Então, vamos supor que isso aqui seja um avião, tá certo? E aí, esse avião, ele solta, se liguem, viu? Esse avião, ele solta um objeto aqui, tá vendo? Ó? Gente, esse objeto, ele foi lançado horizontalmente. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o avião, ele tá indo com a velocidade para lá, então ele tem uma velocidade em x, porque ele tá na horizontal. Então, o que é que vai acontecer com esse objeto aqui, gente? Olha, ele vai caindo em forma parabólica, ó. Tá vendo? Ele vai acompanhando. Inclusive, a gente vai estudar isso aqui em dinâmica. A gente vê na lei de Newton, né? Não é isso, gente? Sim. Na lei de Newton, né? Que é a primeira lei, a lei que explica a inércia, que é a capacidade que um objeto tem de manter a sua velocidade. Então, esse objeto vai cair assim, tá vendo? Então, vejam, ó, se liguem, a pessoa que está aqui em cima do avião vai ver esse objeto caindo reto, porque nesse caso está estudando a parte vertical dela, tá? Mas quem está aqui, olha só, quem está aqui vai ver ela, vai analisar aí ela caindo assim, tá vendo? Ó, de forma parabólica. Beleza? O que significa? Aqui na queda livre. Queda livre. Porque eu estou dizendo para vocês que na componente Y, ele vai cair de forma de queda livre. Então, as mesmas fórmulas que a gente viu aqui atrás vão servir para lá. Tá certo? Não, é não. Foi o que eu parecendo, foi, mas não é. É desgramada, velho, falando da minha letra. Bexiguenta, velho. Mano, eu odeio essa nega. Ó, PUC. Eita, PUC, inclusive, ela em uma vez ela trabalhou lá de faxineira na PUC do Rio de Janeiro. Deram até uns negócios lá para ela trabalhar com reciclagem. Um pacote do correio é deixado cair de um avião que voa horizontalmente com velocidade constante. Podemos afirmar que, desprezando a resistência do ar, letra A, o observador no avião e um observador em repouso no solo, vem apenas o movimento vertical do objeto. Verdadeiro ou falso? Ó. Quem está em cima vê apenas que movimento, ó. Ó.
O queda vertical. Muito bem, mas embaixo o cara não só vê o vertical. O de baixo vê o vertical mais O o horizontal. horizontal. Muito bem, tá vendo? Ellen mesmo, quando tiver uma terceira guerra, que ela tiver com o povo dela, e a gente for mandar coisa, né? Ajuda, aí ela vai ver muito isso daqui, as coisas que ainda assim, eu vou enrolar os alimentos nesses panos velhos, sabe? Pano de saco que a gente usa para passar pano. Eu vou pegar aqueles panos usados e vou botar pão, biscoito, só que sem a embalagem, vou jogar. Aí a letra B diz assim: um observador no avião, um observador em repouso, no solo vem apenas um movimento horizontal. Não é isso não, né? Ó, falso, falso, que é sinônimo de Ellen também, tá? Ó. Então, diz que a primeira tá Ellen, a segunda também tá Ellen, tá certo? Por que a luz ficou assim? Nossa, que estranho. A letra C, ó, um observador no solo vê apenas um movimento vertical do objeto, enquanto o observador no avião vê o movimento horizontal e vertical. Verdadeiro ou falso essa? É o oposto, é o contrário. Tudo bem, ao contrário. Isso, então, essa aqui tá Ellen também. D. O observador no solo vê apenas o movimento horizontal, enquanto o observador vê apenas o movimento vertical. Não, falsa também, essa aqui tá Ellen. Um observador no solo vê o movimento horizontal e vertical, verdadeiro, enquanto o observador no avião vê apenas o movimento vertical. Perfeito. Então, essa daqui, ó, tá certinho. Beleza. Bora fazer algumas questões. Ó, eu até botei aqui uma questãozinha, olha. Uma menina, E consegue chegar em TPM. Eu pensei que ela não tinha essa habilidade humana. não sei, quando ela se alimenta, eu acho que chega, né? Ó, uma menina. Eita, gente, vamos rapidinho, daqui a pouco eu tenho que sair de casa. Uma menina segurando uma bola de tênis corre com velocidade constante de módulo igual a 10,8 quilômetros por hora, em trajetória retilínea numa quadra plana e horizontal. Num certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar o seu estado de movimento, solta a bola. Ou seja, gente, a menininha estava correndo aqui, tá vendo? E ela estava com a bolinha na mão. Aí ela soltou essa bolinha e continuou correndo. Então, ela soltou ela em uma velocidade, tá vendo? Ela estava com a velocidade lá, e lembrando que o caminho estava se deslocando horizontalmente. Então, nesse caso, essa velocidade vai ser uma velocidade em x, tá vendo? Ele falou assim, olha, as distâncias da menina e da bola percorridas, respectivamente, pela menina e pela bola, na direção horizontal, entre o instante em que a menina soltou a bola e o instante 0,5 segundos, vale quanto? Olha. Então, vamos lá, olha só. Cadê? Pronto, muito bem. Então, ele vai querer saber, primeiro, qual vai ser a distância da menina e da bola no instante inicial. Então, no instante inicial, gente, percebam que elas não vão ter, no caso, elas vão ter se movimentado, né? Mas a gente vai ter que saber no instante t valendo 5. Então, olha, se o tempo vale 5 e a gente quer saber aqui qual que vai ser a distância percorrida, notem que a distância ela vai ser horizontal. E aí, na componente horizontal, qual é a fórmula que a gente usa, hein? Além de 1,5, velho. Cadê, gente? Qual é? Ó, É delta SX sobre T. muito bem, isso mesmo, ó. Tá vendo? Então, velocidade em x é igual a delta SX sobre t. Muito bem. Percebam, ó, a velocidade está em quilômetros por hora, mas aqui está em metros. Como é que eu faço para transformar de Divide por quilômetros por hora? 3,6. Muito bem. Isso aqui vai dar 3, viu? Quando a gente fizer, ó. Então vai ficar assim, ó. 3 no lugar da velocidade, porque a velocidade em x vale 3, igual ao delta S x, que é o que eu quero saber, dividido pelo tempo. Nesse caso, primeiro aqui, olha só, a gente pode determinar aqui, pronto. Vou determinar em 0,5, ó. Passando para o outro lado, eu vou ter aqui delta SX igual a 3 vezes 0,5, ó. Isso aqui vezes... Então, isso aqui vai 1,5, dar né? 1,5. Muito bem, tá vendo, ó? Deixa eu ver o que foi que ele pediu. As distâncias, certo? Respectivamente pela menina e pela bola, na direção horizontal, entre o instante em que a menina soltou a bola e o instante 5, é isso mesmo. Então, tem que ser 1,5 e 1,5, ó. Cadê? Letra E.
Letra E é de L. Peraí, eu não entendi. Por quê? É Tem que porque ser ele quer saber 1,5 no É, vertical também. não, porque assim, ele diz assim, entre o instante 0 e o instante 5. Lembra que instante é delta t. Então, Sim, o delta t é o tempo final menos o inicial. Quem é o tempo final? Ele disse 5, aqui. Tá vendo? Isso, muito bem. E quem é o tempo inicial que ele falou? 0. Muito bem, tá vendo? Então, o delta t todo tem que ser zero, tem que ser meio, tá vendo? 0,5. Peraí, por que você botou meio? Por que você não botou 5 segundos? Não é 5 segundos, não, menino, é 0,5. Então, vem. Ó, Ah, tá. É porque tá tá muito vendo? apagado pra mim. Oxe, sério? Pois aqui tá bem Eu coisadinho, tô velho. sério, eu Tá tô bem. cego, cego, cego. Misericórdia, velho. Ou agora essa questão da Cefet que eu queria passar aqui, gente, olha. Que lindo, um lançamento oblíquo. Ah, que lindo. Lançamento oblíquo. A bonequinha diz assim: Oi, eu sou Ellen, estou pedindo alimentos. Pode ser o resto do ralo da sua pia. Que lindinho, ela jogou a bolinha. Ela tá participando do Criança Esperança, gente. Que lindo. Ou é do Teleton? Acho que é do Teleton. Vou botar até Teleton, que é aqui, ó. mais pobrezinho. Teleton. Olha que lindo, né, gente, velho? Aí Telefone dois, é viu, de gente? criança especial, não? É, É o quê? menina, tá perguntando se o Teleton é de crianças especiais. É. Não, também de pobres. Eu acho que não, é só. É não, também tem pobre. É porque num ano teve aquele menininho que era especial, que foi o símbolo do Teleton. Não, mas o Teleton é de criança especial mesmo. É de É, a pessoas com criança esperança deficiência. que é, mas o. É, É, a a criança Globo é pobre. sempre melhor. A Globo é sempre melhor. Tem que deixar o Coitada fio de Ellen. na frente. Ela mandando não dar ousadia, velho. Não dá nem ousadia, velho. Olha. Realmente Aqui, aceitam o amor, só Fabrício tiram. como um patrocinador. Isso, muito bem. Ou então, como médico, né? Pois é. Esse povo quer, né, quer andar com você, mas não entende que vocês têm outro patamar. Isso é. Olha só, a questãozinha, olha. Ai, ui. Se for orgulho, não foi Hum, catarro, não. comeu ela, viu, Fabrício? Devorou. Não deixou Três. nada. Vocês me dão uma coca para eu arrotar? Ah, ó, 3 pedras são atiradas horizontalmente do alto de um edifício, tendo suas trajetórias representadas a seguir. Admitindo-se a resistência do ar desprezível, é correto afirmar que durante a queda as pedras possuem, letra A, acelerações diferentes, B, tempos de quedas diferentes, C, componentes horizontais das velocidades constantes, D, componentes verticais das velocidades diferentes a uma mesma altura. E aí, qual vai ser a resposta correta? Cadê a letra E? Tem não, a letra E. Ah, tá. Amizade, né, gente? Assim, é outra coisa. Não, acho que vai ser letra C, né? Porque cada pedra cai em uma distância diferente, né? Então cada pedra vai ter um delta S diferente, não é? Ai. É, mas a letra C tá falando o quê? Aqui, ó. Componentes horizontais. As velocidades na componente horizontal é constante? É constante, só não são iguais, mas são constantes. Muito bem. Tá tudo dizendo A ou C. Pois eu achei que era B. Não, gente, lembra, ó, quando a gente tem aqui, ó, quando ele tá caindo aqui, ó, É tá igual que a vendo? aceleração da gravidade. Muito bem. Aí, ó, aqui, né, quando ele tá caindo, a aceleração tem que ser da gravidade, então não pode ser diferente, então. E o Tá tempo certo, de Mari, já vou queda é o encerrar. mesmo. Como é? O tempo de queda também é o mesmo, então vai ser letra D. Uhum. Tempo de queda também é o mesmo. D, componente vertical das velocidades diferentes a uma mesma altura. Componente vertical, não, porque a componente vertical, ela vai estar no que a gente chama de MRUV, tá vendo? Então, nesse caso, olha só, cadê? Pronto. O que a gente vai ter ali são componentes, nesse caso, né, eu acredito. Componente vertical vai ser, ó, o eixo X, tá vendo? Ó, ou o eixo Y.
Perdão. Eixo Y é o vertical, eixo X é o horizontal. Tá vendo aqui? O horizontal. E aí, o que é que vocês acham? Tá todo mundo dizendo ou A ou C, agora a gente já tirou. Aí vocês vão dizer que é o quê? O C ou o D? D de Damares. Todo mundo vai em D? Numa prova eu acabaria indo em D mesmo. Muito bem, isso mesmo, tá certo. Porque, ó, professor, por que é que não poderia ser C, ó? Porque eles, assim, componentes horizontais das velocidades constantes. Sim, pode até ser constante, mas a mais completa vai ser a letra D, porque eles, assim, ó, componentes verticais das velocidades diferentes, muito bem, perfeito, tá certo? A uma mesma altura, perfeito, porque vai ser diferente por conta da própria aceleração, tá vendo? Ô, Isso é Fabrício, muito bem. Oi. a velocidade não seria constante na letra C. Não seria constante por causa da gravidade, né? Que seria a aceleração. Muito bem, isso mesmo. O lançamento oblíquo eu vou deixar para trabalhar com vocês na próxima semana só, viu? Eu vou trazer esse mesmo slide lindo aqui, ó. Gente, aí eu vou disponibilizar umas questões e as listas vão estar separadas, viu? MCU e essa parte aqui vão estar separadas. Beleza? Alright. É para ver se melhora, Ellen, porque você sabe por si só não é uma boa propaganda. Então,